Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre a estreia do Real Madrid nesta edição da Copa do Rei da Espanha e, claro, a estreia de Arda Güler, com o Real Madrid também de brasileiro. Vou falar sobre tudo isso no vídeo. Antes de mais nada, se vocês não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo se vocês gostarem, claro, os comentários por aqui. Vamos falar sobre a vitória do Real Madrid 3-1 para cima do Arandina, clube da 4ª divisão do Campeonato Espanhol, um jogo que o Real Madrid precisava vencer para avançar na Copa do Rei. O Real Madrid, que é um dos clubes que está na Supercopa da Espanha e por isso entra na Copa do Rei só no ano de 2024, só agora, em 2023, já estavam disputando eliminatórias da Copa do Rei, mas as equipes que participam da Supercopa da Espanha, que será disputada agora na semana que vem, entram na Copa do Rei mais tarde, só na última eliminatória antes das oitavas de final. O Real Madrid é um desses clubes, disputou a partida contra um clube da 4ª divisão, o Arandina. É um jogo sempre complicado para os grandes clubes disputarem, porque eles têm que viajar para estádios muito pequenos, muito frio, fazia sensação térmica de temperatura negativa no jogo do Real Madrid hoje. Inclusive, Jude Bellingham tirou a sua coberta, a sua manta do Real Madrid, entregou para um gandula que estava no estádio, uma das imagens da partida. E o Real Madrid, mesmo com tudo isso, conseguiu vencer o jogo. O Ancelotti poupou muitos jogadores, promoveu a estreia de outros, eu já vou falar sobre eles, especificamente sobre alguns, mas dizer que o Real Madrid venceu a partida, está classificado para as oitavas de final da Copa do Rei da Espanha. Teremos o sorteio assim que tivermos todos os times classificados para a próxima rodada. Um jogo que, como eu dizia, sempre é muito complicado, e o Real Madrid complicado porque os times realmente dificultam a vida dos grandes, e é sempre um porém, né? Porque tem gente que se complica nessa fase. No caso do Real Madrid, dessa vez não se complicou, lembrando que na temporada passada o Rodrigo teve que fazer um gol salvador para o Real Madrid avançar para a Copa do Rei, o Rodrigo que hoje marcou também. O gol do Rodrigo foi o terceiro da noite. O primeiro gol do Real Madrid só foi sair no segundo tempo, inclusive foi um pênalti que a torcida do Arandina se queixou muito, mas pela imagem que eu vi, para mim também seria pênalti, e o Rossello marcou o gol do pênalti. Inclusive foi o primeiro pênalti que o Real Madrid conseguiu converter nessa temporada. Foram 4 até que o Real Madrid conseguiu converter um pênalti nessa temporada, porque os 3 primeiros o Real Madrid tinha falhado. Realmente é um problema para essa equipe. Vamos ver se o Ancelotti começa a encontrar soluções para a questão do pênalti. Bom, Rossello marcou o primeiro, alguns segundos depois, algum minuto e alguma coisa depois, o Brahim fez o segundo. O Brahim que participou dos 3 gols do Real Madrid nesse jogo contra o Arandina. E o terceiro foi marcado pelo Rodrigo, que teve a participação do gol também do Brahim Dias com assistência. E o gol do Rodrigo, que já é conhecido como Mr. Champions, porque realmente ele tem números incríveis na Liga dos Campeões, vai virando também o Mr. Copa do Rei, porque são 11 jogos do Rodrigo na Copa do Rei da Espanha e 6 gols marcados, sendo que ele vem de marcar os 2 gols da final na temporada passada, conquistando o título com o Real Madrid. Marca também hoje o terceiro gol do Real Madrid. O Rodrigo, que nessa temporada é o vice-artilheiro do Real Madrid, tem 11 gols e 6 assistências, participou de 17 gols com o Real Madrid até então. O Rodrigo que se recuperou em relação ao gol e já marcou seu primeiro gol também nesse ano de 2024. O Rodrigo que entrou na segunda parte, assim como o Fede Valverde, que foram os 2 que entraram para substituir os 2 primeiros jogadores que deixaram o campo com o Real Madrid. Um deles, Arda Güler, o turco, finalmente estreou com o Real Madrid. E o que eu quero dizer para vocês é que o hype não é desproporcional, pelo menos de momento. Os primeiros 45 minutos do Arda Güler foram muito bons. A gente precisa colocar no contexto, né? Era a estreia dele com o Real Madrid, num campo da 4ª divisão do futebol espanhol, fazendo um frio pra caramba, com toda a pressão que ele sabe que estava todo mundo de olho para ver essa estreia. Ele foi titular,
O Arda Güler, que chegou ao Real Madrid no dia 6 de julho, ele foi anunciado, a contratação dele foi anunciada e só conseguiu estrear agora, 6 meses depois, 184 dias depois. 3 lesões, primeiro de joelho e depois 2 musculares que o afastaram da dinâmica com a equipe. Então, dentro de todo esse contexto, foi uma estreia muito boa do Arda Güler e de verdade que no primeiro tempo as melhores ocasiões do Real Madrid saíram dos pés dele. Um jogador que se movimentou muito dentro de campo, que buscou muito jogo, que criou muito jogo, que se associou muito com os seus companheiros. A posição do Arda Güler ainda é um pouco uma incógnita para quase todo mundo, porque o Real Madrid jogou no 4-2-3-1 e ele fez o que o Bellingham, ele atuou na posição que o Bellingham atuava lá no início da temporada, porque o Real Madrid mudou um pouco a sua formação, tem jogado mais no 4-4-2 com o Bellingham escorado pela esquerda, ele já não é aquele jogador que fica atrás do centroavante, em teoria, porque o Real Madrid também não joga mais com o centroavante, do atacante principal, para movimentar o jogo, fazer essa função de engante que eles falam aqui na Espanha, mas mais ou menos foi isso que o Arda Güler fez no jogo de hoje, que o Ancelotti começou com o Rossello, então tinha mais essa referência na frente para poder fazer esses movimentos, mas não necessariamente ele ficou preso nisso, a gente viu ele voltar muito para tentar construir a jogada de trás, estar escorado mais pela direita e, portanto, fazer boas associações com o Vinícius Tobias, já vou falar da estreia de mais um brasileiro com a camisa do Real Madrid, e foram realmente 45 minutos muito bons dentro de todo esse contexto que eu estava contando para essa estreia do jogador turco de apenas 18 anos com o Real Madrid. Depois do jogo, o Ancelotti falou que o Arda Güler era importante ele jogar hoje, era importante ele estar com os seus companheiros, era importante ele começar a jogar com o time, né? Porque ele precisa entrar nessa dinâmica, mas que fisicamente ainda ele tem que melhorar muito, porque a gente viu no segundo tempo como fisicamente o Arda Güler não está preparado ainda para atuar 90 minutos, com 60 minutos já antes um pouco ele já mostrava não tanto assim esse preparo físico de poder correr e de poder se movimentar tanto no campo. Então a gente viu 60 minutos do Arda Güler, mas realmente uma boa estreia do jogador turco com o Real Madrid, que tem um hype absurdo e pelo menos nessa estreia tá valendo o hype que o jogador tem. Além de Arda Güler, a gente teve a estreia do zagueiro Carrillo, que fez um bom jogo também com o Real Madrid. E tivemos a estreia de Vinícius Tobias, lateral direito, que entrou na lista de relacionados e que foi para esse jogo porque o Real Madrid perdeu o Lucas Vázquez, lesionado também na prévia desse jogo da Copa do Rei. O Carvajal tá voltando de lesão, era um dos que o Ancelotti ia poupar, então Vinícius Tobias estreou no time titular. Os primeiros 45 minutos dele foram muito bons, eu gostei muito, achei que ele se associou muito bem com o Arda Güler nessas jogadas aí até a linha de fundo e tal. Não comprometeu defensivamente, inclusive foi bem defensivamente. E na segunda parte, já com o Real Madrid buscando realmente os gols, né? Porque acabaram saindo todos no segundo tempo, a gente viu ele tendo mais progressão ofensiva, né? Indo mais para o ataque, que é uma característica dele, indo até a linha de fundo e cruzando bastante. Então foi uma boa estreia do Vinícius Tobias. Vamos ver se ele vai ter mais oportunidades com o time principal do Real Madrid, lembrando que ele é jogador do Shakhtar Donetsk, que está emprestado no Real Madrid, está inscrito com o time B do Real Madrid, com o Real Madrid Castilha, time no qual ele joga, e ele teve a primeira oportunidade, depois de ter sido relacionado 2 vezes, essa foi a terceira, teve a oportunidade de estrear com a camisa do Real Madrid, mais um brasileiro. Vamos ver o que o Real Madrid vai fazer no final da temporada, se vai ficar ou não com o Vinícius Tobias, mas é importante ver que depois de se falar muito sobre essa possível estreia dele, ele estreou e foi bem dentro de um contexto, como eu dizia, sempre bem complicado para o Real Madrid, que são esses jogos contra times de inferior categoria, em que o time precisa mostrar, né, joga em campos que não está acostumado e tal. Então foi uma boa partida do Vinícius Tobias, que, como eu disse, fez a sua estreia também com o Real Madrid. O time de Carlo Ancelotti agora se prepara para a Supercopa da Espanha, começa na próxima semana, lá na Arábia Saudita. O primeiro jogo do Real Madrid é contra o Atlético de Madrid, a semifinal. O Barcelona enfrenta o Osasuna, os 2 times que ganharem vão disputar a final, que também é na Arábia Saudita. Então, teremos uma semana do Real Madrid disputando jogos, o Atlético e o Barcelona também, mas jogando fora aqui da Espanha. Depois disso, sim, teremos, eu não sei exatamente que dia, o sorteio das oitavas de final da Copa do Rei,
e veremos como é que o Carlo Ancelotti vai lidar com tudo isso. É só para não deixar de falar que o Camavinga voltou também hoje, para mim também foi um dos melhores do primeiro tempo, junto com o Arda Güler, talvez. Voltou de lesão, jogou 60 minutos e também está disponível para a Supercopa da Espanha. Assim como o Mendy, que é o último dos jogadores lesionados, mas não com lesão de longa duração, que também o Ancelotti confirmou que está à disposição para a Supercopa da Espanha. Então o Real Madrid terá apenas 3 jogadores no departamento médico. Alaba, com lesão de ligamento cruzado, só volta na próxima temporada. E Militão e Courtois, que se lesionaram também de ligamento cruzado no início da temporada, que continuam seus processos de recuperação. Inclusive o Courtois, nesse sábado, divulgou um vídeo já treinando no campo, já treinando com bola. Mas claro que todos os processos de recuperação de ligamento cruzado, eles são longos e os processos são muito lentos até os jogadores voltarem a ter a alta médica para poder disputar as partidas, mas sempre legal ver que os jogadores estão evoluindo nessa recuperação e que o Ancelotti espera poder contar tanto com o Courtois como com o Militão antes do final da temporada. Eu acho que era mais ou menos isso o resumo que eu tinha que fazer para vocês hoje desse jogo do Real Madrid contra o Arandina pela Copa do Rei da Espanha e, claro, falar um pouquinho sobre a estreia do brasileiro Vinícius Tobias com o Real Madrid e, claro, de Arda Güler, que está Güler, enfim, cada um tá falando uma coisa e estamos ficando um pouco nervoso aí com a pronúncia do nome. Eu resolvi adotar Arda Güler, enfim, veremos como é que eu vou falar no próximo vídeo, porque cada vídeo agora eu tô falando de uma forma diferente. Enfim, uma hora eu encontro, tá? A pronúncia correta. Alô, Arda Güler, ajuda a gente a pronunciar o teu nome de uma forma correta. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo e os comentários aqui embaixo. E até o próximo vídeo.